Oi, gente, hoje eu vou trazer o que o equilíbrio dos chakras tem a ver com o seu emagrecimento, com a autoestima e com o poder pessoal. Então, bom dia, gente, vamos chegando. Primeiro eu vou explicar, né, os 7 chakras, aonde se localiza. Aqui eu tenho uma fotinho, vocês me falam se vocês estão me escutando bem, tá bom? Aqui eu tenho a foto, aqui, tá, do exemplo. Então, aqui são os 7 chakras, certo? Então, o primeiro aqui é o nosso chakra básico, o segundo aqui é o nosso chakra sexual, o terceiro é o plexo solar, que é no estômago, o quarto que é do coração. Aqui a gente tem o laríngeo na garganta. Aqui em cima a gente tem do terceiro olho. E acima a gente tem o chakra coronário, tá? E o que os chakras têm a ver com o nosso emagrecimento? O que os chakras têm a ver com a autoestima, com o nosso poder pessoal? Tudo. Quando a gente tá com os chakras desequilibrados, a gente não tem força, a gente não tem vitalidade, né? Eu vou explicar cada um aqui o que significa quando eles estão fechados, tá? O primeiro aqui, que é o chakra base, o que esse chakra traz pra gente? Esse chakra, ele traz aterramento. Então, quando você tem, né, essa força de aterramento, o que acontece quando ele tá fechado? Quais são as características? Você tá em sofrimento, ou físico, ou emocional, problemas com a sexualidade, profunda negação do caminho, das lições de vida, sensação de incapacidade, né, de condução da própria vida. Então, se você tá com essa sensação de incapacidade, como que você vai ter força para você ir tá fazendo uma academia, por exemplo? Né? Então, muitas vezes a gente acha, nossa, eu que sou preguiçosa, eu que sou isso, e não é verdade. Se a gente não tiver com os chakras equilibrados, a gente não tem vitalidade, né? E aí, problemas familiares também tem a ver com o chakra básico, pessoal, profissional, a dificuldade de estrutura, né, na vida, é esse chakra aqui, né, que é o chakra básico. Bom dia, gente! Certo? Depois a gente vai pro chakra. Eu não vou estender muito, tá? Pra ficar uma live bem curta, bem dinâmica pra vocês. O chakra sexual, né? E o que traz esse chakra, né? Que tá nos nossos órgãos reprodutivos. Ele tá muito ligado com o nosso, não só o prazer sexual, mas nosso prazer pela vida, a nossa criatividade, a nossa autoestima. Então, esse chakra aqui, o sexual, ele tá muito relacionado com a nossa autoestima. Então, se ele tiver desequilibrado, não tem como a gente tá com uma autoestima elevada, né? E o que significa quando esse chakra sexual, ele tá fechado? Quando a gente precisa fazer algo e a gente não faz, quando a gente fica preocupado o que os outros vão pensar, né? Tem muita gente que é assim, eu era muito assim, né? De se preocupar muito com os outros e esquecer um pouquinho de mim, né? Não sei se você é assim também, se alguém for assim, me fala, porque às vezes pode ser que seja só esse chakra sexual. Se autopodar das realizações da vida. Então, aceitação do corpo. Então, esse chakra sexual, ele tá muito relacionado com o nosso corpo. Então, quando a gente tá com ele desequilibrado, também a gente tem essa falta de aceitação do corpo, a baixa autoestima, né? Depressão, tristeza e dificuldade de aceitar os outros como são. Então, a gente não sente que a vida não tem mais alegria, né? Então, para você ver como é muito a importância da gente estar com todos os chakras equilibrados, tá? Depois do sexual, aqui a gente sobe para o plexo solar, que é no nosso estômago, né? E o que significa esse chakra? Esse chakra, ele tá muito relacionado com o nosso poder pessoal. Então, quando a gente tá com ele também desequilibrado, a gente não tem aquela força, a gente não tem... digere muitas coisas, então a gente não tem aquela força de ir para a vida, né? O que significa? Olha, aquele fechado pode indicar que você não quer pensar ou questionar sobre a vida que você está vivendo,
falta de vitalidade, então esse chakra ele tá muito relacionado com essa falta de energia, de vitalidade, desânimo, cansaço excessivo, não engolir a vida, desejos não realizados, raiva e a ansiedade. Quando a gente sente muita raiva e muita ansiedade, esse chakra tá desequilibrado, tem muito a ver com o plexo solar, tá? Ele fica aqui no estômago. Vamos para o outro. Esses dois chakras, né, eles são muito relacionados com a autoestima e poder pessoal. E aí agora a gente vai aqui para o cardíaco, né? E o que é o cardíaco? O cardíaco é a falta de amor, né? Quando a gente tem muito ressentimento, muita mágoa, então ele fica fechado. E aí a gente não sente o alto amor. E se a gente não tem alto amor, como que a gente vai se cuidar? Né? Inconscientemente a gente deixa de fazer as coisas pra gente. Inconscientemente a gente faz coisas que não faz bem pra gente. Porque a gente não tem esse sentimento, a gente não tá com esse chakra aberto, então a gente não tem esse sentimento de alto amor. E sem alto amor não tem como a gente amar o outro, né? Porque muitas vezes a gente acha, nossa, eu amo a outra pessoa e não me amo. Isso não é verdade. Né? Quando a gente não se ama e diz que ama o outro, isso é uma busca pelo seu próprio amor, né? Então, primeiro a gente recupera, né? A gente trabalha nesse alto amor para depois a gente distribuir o nosso amor. Então, o que significa esse chakra fechado? Tristeza, irritabilidade, agressividade, muitos ressentimentos, dificuldade de relacionar, né? Muito egoísmo, né? Que é bem diferente o alto amor do egoísmo, totalmente oposto. A ingratidão, né? Dores de perda e abandono e essa falta de alto amor. Quando o plexo solar e o cardíaco estão fechados, os dois ao mesmo tempo, é uma pessoa que tá muito na autocobrança também. Então, quando a gente tá tanto o plexo e o cardíaco fechado ao mesmo tempo, a gente tá muito se autocobrando, tá? Então, isso também, ele atrapalha nisso. Você não consegue se cuidar, você não consegue ter esse auto-amor e acaba, né, se auto-sabotando por estar com esse chakra fechado. Depois a gente tem o chakra laríngeo, né, que é o da garganta, que é onde a gente traz aqui a nossa verdade, né, quando a gente fala do nosso sentimento, que muitas vezes a gente guarda, né, nem sempre, quando ele tá desequilibrado, a gente pode estar ou falando demais, coisas que não fazem sentido, ou a gente falando de menos, né, então, e aí ele fica aqui parado, ele fica fechado, né, e aí, muita timidez, nó na garganta. Nossa, o meu chakra que era mais fechado era o da garganta. Eu quase não conseguia falar. Então, se eu não tivesse trabalhado muito esse chakra, eu jamais estaria aqui falando com vocês. Jamais. Então, ele dá um nó da garganta. É o medo da opinião das pessoas, né? Dificuldade de saber o que quer. Dificuldade de expressar os sentimentos reprimidos, não consegue dizer sim quando tem que dizer sim e não consegue dizer não quando tem que dizer não. Então, olha aí, o que tem a ver com emagrecimento? Você não consegue falar não para alguém que te oferece alguma coisa para comer, por exemplo, né? Você não consegue, às vezes, quando a gente tá com esse chakra fechado, mas a gente tem muita coisa para falar, o que a gente faz? Como a gente não quer falar, né, a gente não consegue, por ele estar fechado, a gente come, né? Então, às vezes é uma pessoa que tá assim, né, comendo, tá todo mundo falando, ela não tá falando, ela tá comendo. Por quê? Porque ela tá com esse chakra fechado, ela queria falar, ela queria se expressar, mas ela não consegue. Então, ao invés de ela colocar pra fora, ela coloca mais coisas pra dentro ainda. Então, vai comendo. Certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode perguntar. Eu tô falando assim, né? Tô passando bem rápido, que eu quero que fique bem dinâmica essa live. E o chakra terceiro olho, que ele fica aqui, né? Entre as sobrancelhas. O que significa esse chakra fechado? Esse chakra é quando a gente não quer conhecer a verdade, né? Então a gente não quer saber a verdade sobre nós mesmos. E é um fechamento, né, da vida também espiritual. Então a gente tem muita dor de cabeça, muita confusão, falta de concentração,
né? Excesso de preocupação. Então a gente só fica no lado material da vida, né? No lado racional, na lógica. Então, como que a gente vai conseguir emagrecer? Como que a gente vai conseguir se cuidar se a gente tá sempre com dor de cabeça, se a gente tá com esse chakra fechado? Então, ele tem muito a ver com isso, né? Então, às vezes a gente fica muito focado, às vezes a gente fica muito, né, no trabalho, focada com essas preocupações. A gente tem muita coisa para resolver e acaba não cuidando, não olhando pra gente, tá? E o chakra coronário, que esse chakra aqui é acima aqui da cabeça, ele é o único que ele fica aqui pra fora, tá? E quais são as características desse chakra quando ele tá fechado? A gente perde a conexão com o nosso eu superior, né? Com a nossa alma, com a nossa divindade. Então, quando a gente tá com esse chakra fechado, a gente começa a tornar a nossa vida como se fosse só isso, como se a gente tivesse só essa vida aqui na Terra, como se fosse... não tem uma conexão espiritual, não tem algo a mais, não tem um propósito da vida, não tem um sentido da vida. Então a gente fica vivendo assim, essa experiência, né, apenas com 5 sentidos da vida. A gente só traz isso. Então a gente tem falta de fé, falta de aceitação do mundo e muita interferência espiritual, tá? Então, todos os chakras, eles se relacionam diretamente, né, com a nossa vitalidade, com a nossa coragem, força, né? Porque é o que eu falo, muitas vezes a gente fica se autocobrando, que a gente acha que a gente tem que ir lá e a gente tem que fazer. Só que antes da gente fazer, a gente precisa ser, né? E o que isso significa? A gente precisa se autodescobrir, a gente precisa se autoconhecer, né? E sem o equilíbrio dos chakras, não tem como a gente fazer esse trabalho, né, interno, não tem como a gente olhar para dentro, não tem como a gente se cuidar de uma outra forma, de uma outra visão, né? Então hoje eu queria trazer isso para vocês, tá? Que os principais chakras que eu trabalho com as minhas clientes são o sexual e o plexo solar, que eles estão muito relacionados com a autoestima e com o poder pessoal. Então, sem esses chakras equilibrados, você não tem força pra ir. Você até vai, você até começa, mas você se sente muito cansada, muito drenada, né? E aí não dá. Então, assim, todas as minhas clientes passam por esse equilíbrio de todos os chakras, mas principalmente esse daqui, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, quem assistir no gravado quiser me mandar alguma pergunta, tá? Em relação aos chakras, pode mandar que eu respondo pra vocês, tá bom? Um beijo, gente! Tchau!